Olá, amigos, boa noite a todos. Hoje é dia 25, neste domingo, são exatamente 19 horas com 1 minuto. Estou em 20 horas, olha só, estou 1 hora adiantado. Hoje a gente vai falar sobre a alienação contemporânea e os seus subníveis, né, e subtemas, que seria o não perdão do próprio passado, né, a pessoa que não consegue perdoar o seu próprio passado, isso aliena pra caramba. O descompasso da agressividade, que não é com o outro, é consigo mesmo. A gente sempre procura levar para dentro essas anomalias, que é o início de todas as maldades da humanidade, sempre vem de dentro. E número 3, a fúria da reatividade. Tanto a 2 como a 3 parece parecida, mas não é não, viu. Hoje a gente vai devagar, conversar, dialogar bastante sobre isso. Eu vou fazer uma live, espero não cansar vocês, de 1 hora e meia, tá. A Márcia também, minha esposa, depois ela vai entrar e talvez a gente seja brindado aí também pelo conhecimento dela de psicologia. O Edson já trabalha mais com a psicanálise. Antes de eu responder essas perguntas, que estão aqui no meu celular aqui, e Márcia também depois vai fazer as delas e responder também, e as pessoas que quiserem colaborar, ouvindo esta live, se quiserem fazer algumas perguntas correlacionadas com o tema que deve estar aqui em cima, no Facebook, no YouTube ou abaixo também, por favor, viu. Eu estou tentando passar live no Instagram, tá. Como eu sou um menino novo nesse tipo de coisa, não sei se está funcionando, mas se tiver, eu acho que está aqui, eu estou olhando no Instagram, está funcionando direitinho. Antes eu vou responder um grupo de colegas, dentro da área da análise e do psique humano. Uns amigos de uma dada região perguntaram para mim: "Edson, a gente notou as suas lives, a gente concorda particularmente com tudo que você fala, porém, por que você não usa palavras técnicas, já que você é psicanalista?" E eu respondi a eles, obviamente, e falei com eles, e eles falaram: "Então, pode fazer a live e comentar lá que é bacana". Por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade de a gente falar de forma técnica sobre os processos anômalos do ser humano, seja no psique, seja no próprio avantajado hábito, manias, modos, maneiras, temperamento, personalidade, gênio, não tem porquê. Entretanto, o Edson tem um estilo de falar do ser humano como humano. Então hoje, como sempre, eu vou aqui fazer minhas análises dentro do meu conhecimento e dentro das minhas possibilidades, que a gente para se auto-regenerar e se curar tem que ser pela raiz. Não dá para ser pela borda do achismo dos outros, nem muito menos fazer aquilo que eu sempre falo. O chazinho da vovó que é bom para o João, também pode ser bom para Maria, mas não vai fazer o mesmo efeito. Nós somos seres únicos, principalmente quando o quesito é psicanálise, psicologia e até psiquiatria, que eu não me atrevo a falar, que não é a minha área, mas a gente entende que remédio de alopatia amansa as nossas feras, curar é outra coisa, ok? Transmutar, resolver, regenerar é muita psicologia, como também psiquiatria e psicanálise ou terapias em si, seja elas qual forem, mais produtivas e sensatas, ok? Eu acho que ok. Então vamos lá. A gente vai começar pela primeira pergunta que me mandaram. Essa pergunta foi em 2022, viu? A gente já está em 2023, por isso que eu estou fazendo essa live hoje sobre alienação. Que as pessoas começaram a escutar as minhas lives e perguntaram: "Edson, a forma que você fala do amor próprio é diferente, eu nunca vi alguém falar do amor próprio, porque amor próprio é decisão. Edson, a forma que você fala de alegria é diferente, porque eu nunca vi alguém dizer que a gente aprende com alegria, que a alegria ela é um senso de convicção, de resiliência e de determinação, que independente das coisas ruins que estão lá fora, eu decido dentro de mim, forjando a minha ética e o meu caráter por decisão inaquebrantável, ser alegre, não estar alegre. Mas Edson, eu nunca ouvi falar que autoestima, ela não tem nada a ver com
higiene pessoal e você diz que higiene pessoal é tudo que envolve a musculação, a roupa, o celular, tudo isso aí é uma higiene visual, mas que a autoestima é o que eu comporto, é o que eu guardo e o que eu nutro dentro de mim. Edson, eu tô começando a achar que você ou é maluco, mas vá que você esteja certo, Edson. Será que a gente está tão alienado assim? Ou o Edson está tão alienado assim, que está invertendo os nossos valores? Tipo, o Edson está convidando a gente a mergulhar para dentro, para poder parar de enxergar de forma míope para fora. Ou navegar por dentro para ser o verdadeiro capitão do seu navio, da sua intimidade. Será que é isso que o Edson está tentando fazer? Apesar que eu não estou trazendo nada de novo, viu? Nada que eu falo aqui é novo. Só que nós vivemos numa sociedade que vive em vários níveis de alienação. Lembrando que alienação é uma mistura de autodesdém, autodesleixo, irritabilidade, reatividade, insensibilidade em si. É uma mistura de várias coisas, aonde a ânsia, a dissimulação, a cobiça, tudo que não presta, ressoa com ares, muitas das vezes, ou de comodismo, ou de procrastinação, ou de preguiça, ou até mesmo de vitimização, viu? Até mesmo de vitimização. Então hoje tudo que eu falar aqui não é letra para ninguém, eu não estou citando o nome, eu só vou jogar, pega quem quer, quem não quiser, delete, bloqueia, exclua. Eu sou muito sincero, há anos que eu falo isso, e não é falta de paciência. Eu estou jogando limpo com sinceridade. Uma das coisas que faz nos evoluir é honestidade, jogar limpo. Então estou jogando limpo com todo mundo. Primeira pergunta que me mandaram em 2022 foi mais ou menos em junho, começo de junho. O que é a alienação contemporânea e como ela se manifesta no comportamento humano atualmente? Muito simples, inversão de valores. Tudo que eu compro não tem mais valor do que eu nutro. Porque se eu comprar para nutrir algo, é sinal que o que envelhece com os preços e os valores comerciais de comércio que eu lutei tanto para adquirir, na minha intimidade, é o que sustenta o que aparentemente seja verdade e realidade. Então eu muito mais dou proporção de preço, de que qualidade de essência nas coisas. Já começa mais ou menos por aí. Aí eu me alieno se eu não tenho um celular de marca, eu me alieno se eu não pertenço a alguma coisa, eu me alieno se alguém não gosta de mim do jeito que supostamente eu gostaria que a pessoa gostasse de mim, eu me alieno se eu não sou aceito por meia dúzia de gato pingado, eu me alieno se alguém me olha torto e talvez mesmo eu vesgo comigo mesmo, enxergando bem, mas toda vez que eu me olho no espelho eu sou míope e quero que o outro, tal qual como eu, me enxergue de uma forma reta, todo torto como sou. Isso é uma alienação. Freud, além das catarses, chamaria isso de histeria coletiva, mas não é todos, não é todos, é só vocês verem as vias da internet aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, tem vários tipos de níveis, mas eu vou dividir em 3, os mais claros da alienação, que eu já falei isso e toco há 9 anos sobre isso. Alienações básicas. A calma e a paciência eu devo para mim. É meu dever humano. Porque se eu achar que eu tenho, olha só, que eu tenho que ter calma e paciência, seja com o que for, externo a mim, sem me doar isso, com quem é que eu quero barganhar? Qual tipo de barganha eu estou tentando fazer com o universo, com Deus, sei lá. Isso cheira a barganha, tipo, eu tenho que dar para o outro o que nem por mim mesmo eu tenho?
Então eu vou começar a ter calma e paciência comigo quando eu fechar os olhos e me enxergar, além de esbugalhar os olhos para mal e porcamente ver superficialmente as realidades para fora. Tudo é para dentro, para dentro, para dentro. E não é egoísmo, viu? É apreço. Não é orgulho, é senso de autocuidado. Não é vaidade, é qualidade de senso interior humano. Então, essas inversões de valores são muito sutis, mas tudo que eu dou para fora com muita força, mesmo até com uma certa boa intenção, mas eu não retribuo por dentro, vai dar ruim. Dia ou menos dia a conta vai vir. Para minha própria essência, que vocês podem chamar de consciência, vocês podem chamar de âmago, vocês podem chamar de interior, alma, ânimos, cada um vai dar o nome que quiser. Mas o dia que vier a conta e se perguntar, se interrogar, não é cobrar, dizer: "Muito bem, você doou e deu, e o que lhe sobrou? Vazio?" Bom, se tem outro nome a não ser alienação, é uma espécie de alienação. Boa, coisas básicas. "Ah, mas eu perdi a paciência com o João e com a Maria". É normal? Claro que é normal, mas quando a gente ensaia o que que é calma e o que que é paciência dentro da gente, a gente vai entendendo que o amor é que aqui no Ocidente a gente tem um amor no coração. No Ocidente é um negócio, eu nasci aqui, amo os brasileiros, amo as Américas, mas o amor é aqui, ó, é decisão. O amor não tem nada de romântico. E olha que eu sou um cara que mesmo sendo dislexo, vivo fazendo poesia, já fiz livro de poesia, vivo falando de poema, mas o amor é decidir, é razão, e não é frio nem frígido, porque o raciocínio é o que move o afeto, a dociez, a graciosidade, a ternura, a compaixão e a própria gratidão dentro de nós, quando a gente raciocina para se melhorar. O outro não precisa ver, mas o seu eu interior, o seu Deus interior, o capitão do seu navio vai navegar em paz, seja nas tempestades externas que pode aparecer, como também no conjugado interior, no seu âmago e no seu ambiente interior, que ele por si só, por lucidez, constrói. Aí essas alienações elas vão começando a ficar bem separadas do que é o joio, que particularmente eu dou importância, mas não me serve em nada, em essência, para mim crescer, a não ser numa fútil, pífia aparência, e do que é realmente um trigo, aquilo que tanto na superficialidade do que eu me mostro, mas na profundidade do que eu sou, me acura, me apura, me cura, me aprimora e me deixa em paz. Não é palavra bonita não, mas tá tudo aí, tem livros religiosos que escrevem a mesma coisa, de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, porque até então não li um, e olha que eu li pra caramba, que diz: "Você se cura se pendurando numa árvore". Não, você se cura se enganchando, se né, criando como é que se diz? Arranjamento, perdão pela dislexia, em si só, você se abraça em si mesmo. Mas como hoje está tudo moderno, e a gente respeita, cá um. Eu vou falar as 2 coisas mais rápidas para poder responder algumas perguntas. Se cair no Instagram, vocês não levam a mal, porque eu não sou muito acostumado, mas depois eu boto 1 hora aqui, que vai ser 1 hora e meia, tá? Aí, a outra coisa, Edson, que promove a alienação, que particularmente é a pior de todas. Amar é uma coisa, amor é outra. Edson, você sabe explicar o que é amor? Não. É algo tão sublime que eu não vou ali querer enfeitar com o meu ralé sagrado de como eu vejo as coisas, por mais que eu não me enxergo muito bem, ou como eu me enxergo e vejo as coisas de uma forma não muito bem. Então só posso dizer que o amor, ele é fraterno, o amor é universal, o amor é quintessenciado, o amor é fluido. Ele não é comprimido, ele é fluido, ele plaira, ele está, ele é. Não há uma explicação tempo e espaço, ele é temporal. Porque se ele existir tal qual como Deus, eu estou humanizando, eu estou corporificando.
Mas isso é um processo bem filosófico, eu não vou entrar nesse quesito. Agora, o amar é decisão. Você me odeia? Você me odeia? Tudo bem, eu decido a não te amar, ou eu decido a te amar. Apesar que se eu for um ser humano racional, eu vou lhe amar mesmo você me odiando, porque eu entendo que racionalmente eu posso te amar sem me submeter a seus caprichos. Eu posso te amar sem querer que você se submeta aos meus caprichos. Eu posso te amar entendendo que o respeito, o entendimento, a educação, o discernir e o raciocínio e a própria sensibilidade de empatia, que muitas das vezes, por amor, por amar, faz-nos nos renunciar certas coisas, não porque nós somos fracassados, é porque é o poder em mim de dizer: "Passa na frente, irmão, eu vou pelo outro caminho porque eu sei quem eu sou. Você talvez ainda não". Eu não falo isso, mas talvez seja o inverso. Então, enquanto o amar próprio empodera, e não tem nada de orgulho, vaidade e egoísmo, amor próprio, quanto mais você ter, menos orgulhoso, vaidoso e egoísta você é. Porque a própria lucidez é a partilha que soma. E quando divide, é um quantum, como se fosse uma matemática quântica, que você divide por porções, não pelo que você faz, mas pelo que você nutre. Então você é de verdade. Você medica o outro com acalento de caridade, seja qual senso caritativo, mas há também dentro de você um remédio produtivo de generosidade humana, antes da caridade solidária que você pratica ao outro. Isso é amor próprio. É o mesmo amor próprio para quem é religioso, e hoje a live não envolve religião, do pop evangelho, segundo o espiritismo, do pop evangelho pentecoste, para quem é cristão, é a mesma coisa. Só que nós temos a liberdade de interpretar, que eu melhoro indo de que me descobrindo. Eu prefiro me descobrindo. Edson, uma vez você falou nas suas lives que eu só melhoro e evoluo pela imagem do outro. Claro, se nós vivemos num reflexo um do outro, eu preciso sim da vivicitude do outro como testemunho da minha própria aprovação, do meu silêncio que conversa comigo em paz. E demora, viu? Ainda mais que o silêncio é tagarela. Ele fala com a profundidade que transpassa o nosso ego, nossa consciência e nossa mente. Ele fala no cerne da nossa alma. Então não tem como não ouvir. Porque querendo ou não, quando a gente começa a aprender com silêncio, a gente começa a escutar. E escutar é um nível profundo da grandeza humana que está dentro de nós. Tudo isso que eu estou falando é amor próprio. Não tem nada a ver com religião, com doutrina, com disciplina, por mais que a gente pode coligar com as mesmas, mas tem a ver com autodescoberta, revelação, testemunho de que somos humanos falhos, mas podemos melhorar pelo cerne, pela essência, para que a transparência das nossas bordas não seja uma má influência, pelo menos pelo nosso exemplo. Mas, como está tudo moderno, e a gente vai se alienando ao consumo do preço das coisas, das tarjas das mesmas, do chequinho das próprias, nós vamos também nos empendurando nas prateleiras para ser aceito, para ser enganjados, para ser reservados a um olhar que nos diga: você pode ou você não pode, você vai ou você não vai, você tem valor ou você não tem valor. E uma coisa que nos valoriza por qualidade é amar. Uma coisa que nos valoriza por qualidade é amar. Qual é o teu modo de amar? Boa, agora eu vou falar a terceira coisa, tá, já passou 20 minutos, mas eu prometo que eu vou responder aqui as perguntas que as pessoas mandaram em 2022 ou 2023, eu prometo. A terceira coisa, que é um negócio que uma vez eu fiz uma live aqui no meu Instagram, e eu até vou fazer esse comentário com vocês, olha só como funciona a mente humana. Um amigo fala assim para mim:
Foi até eu conversei com ele, todas as pessoas que eu estou respondendo, eu conversei. Então ele falou: "Não, você pode postar lá, porque agora eu estou numa outra mentalidade". Eu fiz uma live sobre o que é espiritual dentro da gente. Rapaz, ele me deu um elogio, assim, sabe, bonito. Mas, ele disse: "Mas como é que você vai falar algo tão profundo, tão sério, tão humano, de camisa de regata?" Meu Deus do céu, o cara prestou atenção mais na camisa que eu estava, no que eu estava dizendo. Mas na mesma hora, eu olhei para ele e falei: "Humano, eu também sou, meu amigo". E ele riu comigo, porque ele é um filósofo, eu não, né. E ele também riu, né, e lembrou aí da filosofia de Hipócrates, né, grande filósofo aí. E ele entendeu a mensagem. Vamos lá? Muitas das vezes a gente se para a ver o rótulo, palavras bonitas, falas bonitas. É óbvio que a gente vai fazer uma palestra, vai fazer uma live, a gente se prepara. O Edson, não. Aqui em cima da minha mesa, quem me conhece, eu nunca preparo nada, nada. Só tenho as perguntas aqui que eu vou ler depois. As respostas vêm na hora. E e eu falei para ele o que eu vou falar para vocês. Não há mais nada espiritual com tanto poder e força como o ódio e o amar dentro da gente. Tanto para o lado dual, positivo e negativo, o que é espiritual dentro de mim? A gratidão é espiritual. A ternura é espiritual. Ah, mas eu li da doutrina espírita. Não tem nada a ver com doutrina espírita o que eu estou falando, nem espiritualista. Eu estou falando de sentir e discernir e conceber para depois acerber-se melhor na sua própria existência e vida. Não só mais um sobrevivendo sutilmente a própria existência e vida. A raiva é espiritual. A compaixão é espiritual. A ternura é espiritual. A inveja, os ciúmes, a ganância, a cobiça, o desdém, o desleixo, a ira, tudo isso é espiritual. Então são sentires e emoções e raciocínios que a gente não pega, a gente não vê, mas tem um poder tanto para o bem como para o mal, para se fazer na vida do outro, ou para se comover e se locomover na sua própria existência, extraordinário. Eu acho que agora ficou bem explicado, né, com todo respeito a vocês. Não é pretensão minha. Então, muitas das vezes o Edson vem fazer as lives aqui, e o Edson fala: "Olha, isso é espiritual". Tem pessoas que ouvem e acham que eu estou falando de doutrina espírita, que eu estou falando de evangelho. Não, não, não. Eu faço lives aqui, quando eu faço, eu separo muito bem. Então, quando você diz: "Eu sou espiritualizado", isso aliena muita gente. Tem muita gente alienada. Talvez eu, nesse exato momento, pode estar alienado. E diz: "Não, mas eu sou espiritualizado porque eu faço o evangelho no lar. Eu sou espiritualizado porque eu sigo religião B, C e D. Eu sou espiritualizado porque eu tenho cultura, tenho desenvoltura, tenho filosofia, trabalho com a arte". Não. Ser espiritualizado sem se alienar é qual é o impacto da negativa, qual é o impacto do jugo, qual é o impacto da perseguição? Qual é o impacto da negação? Qual é o impacto do mal do outro e do mundo dos outros sobre a sua persuasão no seu próprio amar próprio? Porque o impacto que dá dentro de você e a escolha do que é espiritual, do que você sente com esse impacto, se vai ser no lado bom ou no lado ruim, é que vai dizer e ditar se você é realmente espiritualizado ou não. Mas fazer o quê? Se nesse mundo a gente só precisa falar bonito, se vestir de branco e praticar a caridade, que muitas das vezes é mais justiça social do que qualquer outra coisa. Tem gente que não gosta que eu fale isso, que caridade, a maioria é justiça social. É justiça social. Eu estou vendo alguém com fome, eu não tenho, mas eu reparto. Alguém precisa de um remédio, eu não tenho, vamos fazer uma vaquinha, vamos dar? Justiça social. A maioria. A maioria das caridades é justiça social. A que não é justiça social é essa que eu estou dizendo, que é aquela que ninguém vê. É somente você, a tua dignidade, se existe, a tua integridade, se há, os teus princípios humanos, se realmente se revelam, e a tua ética de caráter sóbrio, se assim a gente se permite pensar e raciocinar por si só.
ter essa liberdade autônoma, de autonomia espiritual por si mesmo. Resumidamente, eu falei de uma forma muito sutil, 3 coisas principais, ao meu ver humilde, esses 27 anos de psicanálise, que eu observo uma distorção que aparentemente pode parecer inocente, mas é algo que vai causando um impacto extraordinário e horrível, horrível na vida humana. Porque a gente vai criando muletas invisíveis, algumas até existem, mas as mesmas não são obrigadas a sustentar o peso da nossa responsabilidade de existir e de ser, nem muito menos de viver pertencendo e se mantendo, que é a maioria. Ou quando não, nós vamos criando clichês, fugas ordinárias, no sentido lógico da palavra ordinária, é vulgaz, pífia, simplória, quase que ilusória, para que a gente não identifique dentro da gente o verdadeiro poder. Lembra do espiritual que eu falei que é para dentro? Do poder espiritual, como a resiliência, a determinação, a renúncia, a persistência, a lucidez, tudo isso é espiritual. Repito, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com doutrina espírita, por mais que pode ser usado por todas as religiões. E até filosoficamente, a filosofia usa isso que eu estou falando. Mas é a escolha. Porque nós podemos ter o endossamento que vem pela forja deste princípio, ou nós podemos ter a amarguez, que vem pela ferrugem e a velhice, que a pior coisa que existe para um alienado é ele ser vencido pela velhice. Guardem isso. A pior coisa para um alienado é ele ser vencido pela velhice. É ele dizer: tudo tive, mas não me encontrei. Tudo soube de saber, de entender e de compreender, mas em nenhum momento na minha paz me identifiquei. Li de tudo, fiz o bem, pratiquei a caridade, mas o meu silêncio, de verdade, eu nunca escutei, porque eu sabia ouvir para fora, mas me escutar para dentro, para quê? Hoje, velho, eu sei o quanto isso era mais de que importante, era essencialmente necessário. Estou repetindo as mesmas coisas. Tá bom, meus amigos? A live começa agora. Eita, essa depois você vai receber cartinhas e puxão de orelha. Tem uns amigos que pegam no pé, viu? A live começa agora, trazendo o tema alienação. Se alguém quiser ajudar aí no Instagram, no Facebook, fazendo alguma pergunta, se for dentro do tema, a gente, por favor, não é professor de nada, a gente só tenta colaborar com o mínimo do pouco que a gente pode doar com sinceridade às pessoas do meu singelo conhecimento, tá bom? Pergunta número 2, feita, olha aqui, rapaz, 2021, uma pergunta de 2021, né? Qual é a maior dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar perdoar o seu próprio passado? Qual é a dificuldade, Edson? Qual é a maior dificuldade que a gente pode enfrentar para tentar perdoar o nosso próprio passado? Porque eu não consigo. Eu tento de todas as formas possíveis e imagináveis. Cara, eu já fiz terapia, eu já confiei, como você, Edson, já disse, e outros terapeutas falam pela internet, a alguma pessoa, não o meu puxão de orelha, mas um toque, aonde ela possa falar para mim aonde eu estou errando ou por onde eu não estou caminhando. Eu já confiei em psiquiatra, em terapeuta, em psicanalista, eu já fiz várias análises, mas eu não consigo largar essa culpa, porque o meu passado é cheio de culpa, e a culpa é depósito, guardem isso, de inutilidade. A culpa é depósito de inutilidade. Ela é inútil, ainda mais quando ela guia a nossa vida. E eu dou este conselho a essa pessoa dentro do que eu entendo. Boa? E demorei aí todo esse tempo para lhe responder, porque você sabe que a minha demanda é corrida, né? Mas tem algumas lives minhas no YouTube que eu falo só sobre a culpa. Se eu não me engano, deve ter 8 lives que falo só sobre a culpa em vários ângulos, desde a filosofia, da psicologia, da psicanálise também, e no sentido bem povão. Cara, eu vou dizer para você, que é um rapaz que está perguntando.
Muitas das vezes a gente está com dor no dedo, porque a sinergia da dor é da unha encravada. Mas a gente esquece que toda a inflamação, ela nasce pela raiz das células. Então, é o corpo que está doente. Não interessa que a dor é no dedo, é o corpo. Guarda isso, irmão. Não estou sendo prepotente, arrogante, estou te falando de boa. Como um bom baianucho, que eu sou gaúcho, mas moro em Salvador, de boa. Então, muitas das vezes a gente se preocupa com a culpa, mas uma das coisas que nos prende na culpa, eu não estou falando aquele que me fez o mal ou para quem eu fiz o mal. Eu tenho culpa do meu passado. E eu não olho para dentro de mim 2 coisas que me prendem nisso. Primeira, a arrogância. Eu sou arrogante. Eu vou tomar um chá. Eu estou sendo extremamente arrogante. Porque a culpa, ela tem como base para existir a nossa arrogância. A arrogância vem com o quê? Com impaciência, com intolerância, com ar de superioridade que muitas das vezes não é lançada para o outro, mas é somada, somatizada dentro de si. E como essa é arrogante consigo mesmo. Olha só, eu passei por várias terapias, eu passei por vários terapeutas, eu já fiz de tudo antes que você pode e eu não consigo. Mas quem sabe se eu, aí eu estou parafraseando, parar e esvaziar essa xícara e escolher uma terapia, uma, aonde eu sei que eu vou ouvir as mesmas coisas, porque eu já passei por várias. Mas que eu vá não para trabalhar a culpa, mas que eu vá para trabalhar a minha teimosia, porque a culpa necessita de algo que nos prenda, e a arrogância é teimosa nata. Ela é um loop de hábitos interiores que muitas das vezes ela, passa despercebido, passa como se fosse um desejo simplório, uma vontade simplória. Muitas das vezes passa também como se fosse algo aparentemente despercebido, mas é ali que está comprimida a nossa doença, que mantém a culpa. Edson, eu fiz um grande mal para alguém. Você está dizendo para mim que a culpa, ela nasce dessa minha arrogância? Sim, meu amigo, porque é a arrogância que não lhe permite você se perdoar. E o que perdoa por dentro não é um perdão, é compaixão. E a compaixão, ela é um antídoto da arrogância, da intolerância. Arrogância, intolerância. E a compaixão, a autocompaixão, que é muito interessante falar isso. Nós temos um jeito aqui, muitas das vezes, aqui no Ocidente, de romantizar sentimentos nobres. Compaixão não tem nada a ver com sentimentos melosos, pelo contrário, compaixão, ela só existe quando você tem um pingo de lucidez, aonde você se revisa, se revista por dentro de si e diz: "Só um pouquinho aí, eu tô todo descompassado, eu estou desequilibrado. Eu tenho culpa, sim, eu tenho essa culpa, mas por que que ela existe em mim? É só porque ela é culpa ou quais são os firmamentos, as bases que ela encontra em mim? Ela me causa agonia, essa culpa me causa euforia, ela me causa ansiedade, ela me provê carência, e de vez em quando até irritabilidade conforme as situações. De em quando até vitimismo, conforme algumas funcionalidades que se apresentam na minha vida. O que que esta culpa do meu passado enganja em mim? Quando eu descobri que não, talvez nem seja arrogância, seja uma dessas coisas que eu acabei de falar, você se cura. Porque você se cura. Não é o doutor que te cura, é você que vai se curar. O doutor, seja ele qual for, vai ser uma ponte que lhe coligue com maior profundidade, não no que está lhe causando, mas no cerne da causa de tudo que está te adoecendo. Então, o doutor, seja ele qual for, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta, xamã, dirigente, o padre, o bispo, quem seja que for, vai te dar essa força. Mas é você que vai fazer o verdadeiro esforço de emergir deste lodaçal, que eu repito, a culpa também, tal qual como a alienação, porque é fruto dela, é um loop repetitivo.
Porque muitas das vezes a pessoa ela não consegue ter compaixão por si, e teria, mas ela é muito mais preocupada não com o que ela sente, mas com o que os outros vão ver. Porque também tem essa, meu amigo e minha amiga. Quando você se perdoa de verdade por dentro por compaixão, é praticamente impossível você acometer, cometer, fazer, viver, executar a mesma maldade ou mesmo erro na vida de alguém, porque você já tem essa lucidez. E quando a compaixão te preenche, ela não liga se os outros ainda lhe vê resbalando na casca de banana, caindo no buraco, se sujando. Por mais que os outros vão, e é assim que funciona a nossa sociedade, se a gente erra uma vez, aquela uma vez muitas das vezes vale mais pela vida inteira, em algumas situações, você se dá essa euforia, você se liberta dessa alegoria, deste adereço que os outros te botam. "Olha lá quem errou, olha lá, o Edson Rosa errou, viu? Cuidado aí, viu, ele banca de terapeuta, de psicanalista na internet, cuidado". O Edson Rosa errou, viu? Rapaz, quando você tem compaixão, você não liga para isso não, você se liga em si de uma forma não mais arrogante, porque, querendo ou não, a arrogância é uma doença que nos liga à incompetência de nós nos amarmos com sobriedade, a nós nos bem-querer com lucidez. Eu repito, se amar e querer com lucidez é desejar, é sentir, é se locomover com a mesma lucidez da razão das escolhas. Mas, muitas das vezes, a gente se prende numa arrogância disfarçada com outras maledicências, aonde a gente tem como diligência o medo, fora a culpa, as crenças tóxicas, fora a culpa, e outros dissabores, fora a culpa. E assim, a vida segue com muita dor e com muito sofrimento. Valeu? Então é só um toque, viu? Meus amigos, eu acho que caiu lá no Instagram, mas depois, como vai ficar gravado aqui, eu vou postar, viu? Pelo menos 1 hora dessa live. Eu não vou postar na íntegra não, porque vai dar 1 hora e 10, talvez no máximo 1 hora e 20. Tá bom? Tá bom, mas depois eu posto lá no Instagram lá, eu pensei que ficava 1 hora, mas já vi que fica só meia hora, 40 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook ou no YouTube, eu já não coloquei. Somente boa noite, vou dar uma boa noite com salve para as pessoas. Uma boa noite, Claudete, que é lá de Parnaíba, Piauí. Uma boa noite, Jana. Jana, se eu não me engano, você me corrija se você é de Alagoas, minha amiga. Não estou lembrado agora. Uma boa noite, Virgínia, Salvador. Boa noite, Carmen. Não sei se Carmen é Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Dá um salve, Carmen. Não lembro agora, não. Rodrigo é de São Paulo, Rodrigo? Rio de Janeiro? Da onde você é, meu irmão? Mas tá tranquilo. Vamos lá então, viu? A gente está falando hoje sobre algumas alienações que a gente nutre contra nós mesmos. Umas agonias que a gente usa, infelizmente, é Goiânia. A Jana está falando que é de Goiânia, perdão, viu? Mas eu vou botar aqui, Goiânia. Muitas das vezes a gente nutre dentro de nós próprios. Agora vamos para outra pergunta, uma pergunta que foi feita em 2023. Foi em setembro de 2023. Eu só misturei essas perguntas para fazer uma live só, tá? Se tiver alguma pergunta aí, mandem para mim, eu vou tentar responder, viu? Pergunta 3. A afirmação é uma a afirmação: "A agressividade castiga e corrompe mais o agressor", está correto? Quais são as consequências internas para quem vive com instinto agressivo? A pergunta é: Edson, é verdade que a agressão agride muito mais a pessoa agressiva? Se sim, o que acontece intimamente nessa pessoa? Muito simples. Lembra que eu falei da calma e da paciência? A calma e a paciência, quando a gente procura ter é uma coisa, procurar é outra. Não há imposições nas minhas palavras. A gente começa a ter temperança na vida, equilíbrio na vida, harmonia na vida. E na vida, que muitas das vezes não se apresenta ao outrem, mas
se revela para dentro da nossa existência interior como uma existência a mais das negatividades, das ofensas, das perseguições e das funcionalidades desgostosas que vêm e sobrecaem, recaem sobre nós, que assim talvez temos os nossos momentos de temperamento mais elevado ou de agressividade. Então, a vida, o universo, o macrocosmo, as boas energias para quem acredita, sempre vai instigar em nós, não obrigar em nós uma postura bonitinha, mas vai sempre instigar por nós uma desenvoltura, no mínimo, equilibrada em nós mesmos. E na máxima, por nós só, de uma forma que nos medique, pela nossa decisão que decide, com razão, com a mesma sensatez e prudência em si, porque vem com sensibilidade. Então, quando a gente vive numa agressividade mórbida, que é algo que também hoje está afligindo muito a sociedade, principalmente nas vias virtuais, parece que as pessoas precisam de um fora, uma recaída, uma palavra onde a pessoa se perdeu e falou até sem querer ou até se pronunciou querendo, para descarchar nessa pessoa toda a sua animalidade, toda a sua agressividade. E aí a gente vê mãe, pai de famílias, crianças até de eternidade, usando da sua suposta intelectualidade, da sua humanidade, para falar mal do outro, para perseguir a opção de amar de alguém, para demonizar o gênero que o outro, se assim se adapta para ter prazer, para viver e para amar. Qual o nome que se dá a isso a não ser uma agressividade alienada? Enquanto isso, tem gente que perde horas, meses, com certeza minutos na frente da tela do computador, tecrando, aspergindo veneno, enquanto ela podia estar escrevendo uma carta de amor, mesmo sendo virtual para alguém, ligando para alguém que há muito tempo diz que não ama, dando um abraço, boa noite. Para quê? Para de alguma forma julgar e perseguir o erro do outro. Isso é uma alienação. Mas, como eu falei, hoje a modernidade contemporânea está cada vez mais estranha. Então, o pior mal que a agressividade impõe ao agressivo, como alienação, é não pensar pelos seus próprios meios cognitivos. A pessoa fica extremamente reativa. Isso abala até a produtividade dela de criação. Abala em todos os ângulos, porque é aquela pessoa que sai do 100, do 0 para o 100, no não que ela não quis ou num sim que ela não esperava. Quase sempre o agressivo é um carente de atenção. Quase. Se não é de atenção, é de autoafirmação que precisa do endossamento de outrem, ou do outro, para que ele entre no êxtase e se sinta importante. Em grande escala, em pequena escala, transfigurado, transvestido, até com outros nomes, talvez venha com orgulho, com vaidade, com egoísmo, também são veículos da agressão, ok? Meus amigos, eu não sei se ainda a live está no Facebook, se vocês puderem me dar um oi aí, eu agradeço, porque a minha internet aqui ela está intermitente, tá bom? Obrigado. Até para mim ver aqui se continua ou não. Mas está gravando, se depois eu pego e posto também aí. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Interessante essa pergunta. Pergunta número 4. É uma pergunta que vem lá de Butiá, Rio Grande do Sul. Butiá eu sei que é Rio Grande do Sul, tá? Essa pergunta número 4 é: a reatividade é resultado da já exacerbadas carência em ansiedade? Poderia explicar essa relação? A pessoa pergunta para mim se o ato de eu ser reativo tem a ver com as minhas carências e minha ansiedade. Total.
total, total, total. Porque a carência, ela é fruto da espera, não do amparo. E a ansiedade, ela é um aborto da teimosia. Ela não é um fruir da naturalidade, viu? Então a carência e a ansiedade vai viver sempre numa agonia, numa euforia e numa constância íntima, aonde a pessoa, por mais que ela queira, mas não vai ser por muito tempo que ela vai manter na vitrine da sua personalidade, suspiros de alívio e osares de paz, ainda mais que por dentro vive no umbral da sua não existência, mas no umbral da sua permanência daquilo que ela se esforça para agradar e para se manter, não para ser no íntimo da sua essência humana. É só isso que a reatividade faz, meu amigo ou minha amiga. É óbvio que essa pessoa vai sofrer intimamente por qualquer não, ou até mesmo sofrer intimamente por alguns sims que ela pode, né, obter na sua vida, ter na sua vida. Isso vai doer, vai machucar, vai agoniar muito, muito esse cidadão, ok? Meus amigos, a gente já está com quase 1 hora de live, eu vou responder só uma pergunta. Eu não sei o que está acontecendo aqui no meu, Instagram, YouTube, tá dando uns efeitos especial hoje, mas não tem problema, está sendo gravado, depois eu vou postar. Eu ia fazer uma live longa, mas vou fazer só de 1 hora, e vou responder só a pergunta número 5 para fechar 1 hora. Hã, pergunta 5 veio da Argentina, tá, foi em 2022 essa. Como podemos praticar a autocompaixão e buscar a autocura e o desenvolvimento pessoal? É interessante que a compaixão, ela é o compasso da alma, e ela serve como um marca-passo do ritmo do que nós realmente elucidamos pelo raciocínio, pelo pensamento mais nobre por si só, perante os sentimentos mais sutis de inspiração e de empatia por si mesmo. Isso não tem nada a ver com vaidade, isso não tem nada a ver com egoísmo, isso não tem nada a ver com desleixo, isso não tem nada a ver com desdém, isso não tem nada a ver com qualquer tipo de sentires ou sentimento aonde a pessoa, de alguma forma, queira disputar com o outro algo para se manter em alguma coisa, ou certa pessoa queira, de alguma forma, obrigatoriamente manter como posse alguém porque sente falta de algo ou lhe falta algo continuamente. Então, a compaixão, como ela é fruto do amor próprio, ela é uma decisão aonde você precisa ser resiliente. Resiliente, determinado, é ter persistência, aonde você prospera por dentro, aonde você persevera. A perseverança não tem nada a ver com teimosia, porque a gente só persevera com gratidão, gratidão ao pouco que tem, gratidão ainda o que não tem, mas gratidão. Então, amigos, o que eu venho trazer para vocês, e eu vou encerrar essa live agora, porque está dando problema aqui na minha internet, é quando a gente começa a realmente se alinhar com a nossa intimidade, quando a gente começa a realmente se elucidar com a nossa intimidade, a gente começa a se querer bem com intimidade. Se fazer bem com intimidade, a gente começa a escutar, além das gritarias que são para alguns rotineiras, e além do silêncio avassalador, que é pior do que umbral com a sua frigidez, gélido, menopáusico, parado, a gente começa a escutar vagarosamente alguns sussurros de alívio. Esses sussurros é é o senso do afeto que produz a empatia, é a inspiração que produz a gratidão,
É a inteligência nobre, que é aquela que resiste, tendo esperança ou não, mas ela resiste, porque ela faz germinar do nada. Como eu falei aqui, essa perseverança que não é teimosia, porque ela vem com resiliência, que nos empodera, junto com a de determinação, que nos empodera, pelo menos do que a gente pode habitar por dentro, manter por dentro, plantar, semear por dentro. É este arbítrio que a gente começa a valorizar. A gente vai envelhecer, a gente vai criar rugas, a gente vai adoecer, a gente pode passar calor, a gente pode passar frio, mas dentro de mim eu não aceito algo que prejudique a harmonia que tanto eu busco por mim. Mesmo que a harmonia que eu busque por mim ainda seja crivada de crenças tóxicas, de uma fé obsessiva, mas como há uma locomotiva que me move, que não é disputar com o outro, mas é eu ter paz, pelo menos no que eu existo e resisto em mim, tudo isso vai se admodestando, vai se aprimorando, vai se rarefazendo, vai se agembrando e vai se ajeitando, não para que o outro veja, mas para que eu me enxergue. Não para que o outro ouça, mas para que eu me escute, no mínimo da máxima, com paz interior, com sobriedade, pelo que eu decido, pelo que eu sinto, e não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado a todos aí, fiquem na paz, uma boa noite, e eu vou repostar essa live aqui que deu 52 minutos no Instagram, no YouTube, no Face, porque eu vi que deu algum probleminha aqui por causa da minha internet. Valeu, obrigado a todos.